Olá a todos. Hoje nós vamos dar continuação à leitura da Escritura, né? Nós vimos até que o Messias foi tentado e paramos por aí, né? Aí nós vamos retornar hoje. Ainda tem alguns vídeos ainda por fazer, tem aquelas respostas, né? E que a gente tem que dar continuidade. Mas vamos fazer esse vídeo para a gente dar continuidade na leitura, né? E eu acho que eu vou fazer intercalando um vídeo ou um outro, tá ok? A resposta é uma da leitura, porque tem muita coisa lá, gente que está sendo enganado por mensagens de distorcida da palavra, entendeu? E a palavra não é para ser lida assim. Ela é para ser lida na íntegra, interpretada da forma que ela foi escrita. Não interpretada de uma filosofia, entendeu? A filosofia é geralmente isso, entendeu? É a mensagem errada das coisas, tá? Mas vamos começar a ler. Hoje nós vamos ler o contrário, nós vamos ler a partir de João, né? Porque o livro de João, ele começa falando lá de antes do Messias lá, né? Que ele era um Deus, um próprio Deus, tal, e ele se fez carne entre nós, tal, João, né? De um para frente. E depois até aí nós não tínhamos falado tanto no livro de João, né? Só acho que no primeiro dia de leitura, mais ou menos. Então a gente vai voltar hoje com o livro de João e nós vamos começar a ler por ele, entendeu? Então nós vamos ver aí o livro de João, tá? Capítulo 1. O texto aqui é um pouco grande, tá? Mas só que para você ver de onde ele vai, tá? E aonde ele vai terminar e aonde vai começar as outras leituras, tá? Para a gente entender o que está acontecendo. Do verso 19 em diante. Diz assim: os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então, quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. E eles disseram a João: diga quem é você para que podemos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de ti mesmo? João respondeu citando o profeta Isaías. Entendeu? Cumprimento. Eu vim cumprir a lei. Né? Está se cumprindo o profeta Isaías. Eu sou aquele que grita assim no deserto: prepare o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados, os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntavam a João se você é mesmo o Messias. Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, o que estamos esperando por, se você não é o profeta que estamos esperando, por que você batiza? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele já estava falando: no meio de vocês tem alguém que você não conhece, está passando desapercebido por vocês, quer dizer, ele já está aí. Lembrando que João Batista foi o último profeta, não existiu profeta depois dele, tá? Foi o último profeta, ele falou assim, e ele já deu a... Não é igual esses aí que tá por aí. Ó, tem uma pessoa aí assim, tal, eu não vou falar o nome, não. Ele falou, já está aqui, já está no meio de vocês, vocês estão passando por desapercebido, mas ele já existe e está andando entre vocês aí, tá?
mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar a correia das suas sandálias. Isto aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando, né? Isso aí foi aquele momento o pré-batismo, né? Que nós vimos esses dias aí. Eu não li essa passagem por esse mesmo motivo, para dar essa interação à história, tá? Aí veio o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse... Não, foi pós... pós-batismo, tá? Não é pré-batismo, não é pós-batismo. Aí no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: Depois de mim veio um homem que é mais importante que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel soubesse quem ele é. E João continuou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar na sua cabeça, sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Isso aqui, ó, prestando bem atenção, nessa primeira palavra aqui, ó, até o versículo 28, ele está conversando com as pessoas que foram enviadas para ter com ele, né? Os fariseus mandaram lá, os levitas e mais alguns lá, para conversar, e ele falou até o versículo 28. Aí depois, no dia seguinte, ele já está falando com os discípulos dele só, tá? Ele não está falando de novo com a mesma pessoa, com aquele povo enviado dos fariseus. Aqui já estava falando com seus discípulos, tá? Aí, de novo, no dia seguinte, João estava outra vez ali com dois dos seus discípulos, quando viu Jesus passar e disse: Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os dois discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás e viu que eles o seguiam e perguntou: O que vocês estão procurando? Ele respondeu: Rabi, onde é que o senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venha ver, disse Jesus. Então eles foram e viram onde Jesus está morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão Simão e dizer a ele: Achamos o Messias, que é o ungido, né? Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, que quer dizer pedra. Tá? Então, aí nós vimos, desde um dia pós-batismo, né, que João disse, e todas essas coisas, né? Então nós não vimos aqui ele falando de lugar nenhum, fala que Jesus está voltando e passou por ali. Acredito que esse momento seria assim, logo
pós-tentação também, né? Algo pós-tentação, porque ele estava voltando. E Jesus não foi batizado e ficou ali, depois foi para o deserto. Não, do jeito que ele saiu do batismo, ele foi para o deserto, e quando ele voltou do deserto, né? Depois que ele passou aquele tempo no deserto, ele voltou e passou por ali, né? E isso aconteceu. Então nós vamos voltar agora lá em Mateus. Mateus capítulo 4. Do versículo 12 em diante. 12 a 17, tá? Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar numa cidade de Cafarnaum, na beira de um lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito, para cumprir. Ele veio para cumprir a lei e os profetas, né? Preste bem atenção nisso. Terra de Zebulon, terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do Rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos, o povo que vive na escuridão. Vocês, o povo que vive na escuridão, verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependa-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo. Né? Que ele falava a mesma coisa que João. Arrepende-se. Né? Era sempre assim. Agora a gente vai para Marcos, capítulo 1, do versículo 14 em diante. Diz assim: depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou agora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se de seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois pescadores. Era Simão e seu irmão André, que estavam no lago pescando com as redes. Jesus lhes disse: venham comigo e ensinarei vocês a pescar gente. Né? A faculdade de Deus, né? Ele vai ensinar. Então eles largaram logo a rede e foram com Jesus, né? Já aceitaram a matrícula ali na hora, né? Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, eram Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam no barco deles e consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, seu pai, e seus empregados no barco e foram com ele. Todos eles, quando o chamado do pai vem, não tem espera, vai chegar a hora. Ele chamou, acabou. Entendeu? Então, sempre falando da Galileia, né? Agora a gente vai em Lucas, capítulo 4, tá? Versículo 14. E aqui é pouco, dois versículos só. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalharam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos, né? Então, o que aconteceu aqui? Mas, Flávio, você falou lá em João que João Batista falou para André, né, e que aquele era o Messias, e ele foi atrás, e depois agora em Mateus e Marcos diz que
ele viu lá o pessoal e chamou com... É perspectiva, tá? Quando a gente vê isso, é uma perspectiva do narrador, tá? Lembrando que quem está narrando aqui o livro de João, né, é o próprio João que fez o livro de Apocalipse, né, na ilha de Patmos. Essa é a narrativa dele. Ele veio depois. Se você for ver aqui, ó, no livro de Lucas não, de Marcos, tá, quer ver, ó? Chegando a hora, né? Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrepende-se de seus pecados e crê no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com as redes. Primeiro ele viu André e Simão, né? Aí depois ele viu Tiago e João, entendeu? João veio depois. Então essa narrativa que ele viu foi de antes, tá? Mateus também, ele veio bem depois de todos esses aqui. Porque quando eles estavam andando, nós vamos ler mais para frente no livro de Mateus, que ele estava lá cobrando imposto, e Jesus chegou nele e falou assim: venha, siga-me. Ele deixou tudo ali, o seu serviço na hora. Ele deixou o que estava fazendo, largou o que estava fazendo e foi seguir o mestre. Exatamente isso. Então o que aconteceu? Como André, que era irmão do Messias, ele já era discípulo de João Batista, né? E eu acredito que a história de André foi muito mais... pesou mais na minha decisão de falar assim, essa é o caminho correto, porque quando João Batista falou aquele lá é o... Ele não estava contando uma história de uma outra pessoa, ele estava contando um fato que aconteceu na vida dele, né? Agora outras pessoas contando outras histórias, né? Aí fica a questão de perspectiva, o que ele ouviu, como ele interpretou, entendeu? E como está aqui. Então você vê perspectivas diferentes e você vai ver, você tem que tomar uma decisão dessa de ver. Eu, principalmente, eu vejo, tipo, André era discípulo de João Batista. João Batista falou, aquele lá é o Messias, aquele lá que salva. O que André fez? Tchau. Tchau, João. Muito obrigado. Vai na fé aí, seu ministério, que o meu alvo é aquele lá. Entendeu? Então, ele contando esse tipo de história, na minha opinião, é o que há de puro e verdadeiro. Entendeu? Não estou dizendo que as outras coisas são falsas, estou dizendo que a história que você vive, você conta muito melhor essa história do que uma pessoa que ouviu falar. Você tem um amigo que te ouviu você contar a sua história e ele vai contar, ele não tem tanto detalhes, alguma coisa ele não conseguiu lembrar, ou ele confundiu alguma coisa, tal e coisa, entendeu? Então você tem perspectiva, entendeu? A gente viu na tentação de Jesus, o diabo falou assim, ó, no Salmo 91 está escrito isso aqui, ele recitou a Bíblia, e agora, como é que fica? Entendeu? Perspectiva, ele pegou e falou assim, não, ó, se você, tá escrito isso, entendeu? Então, a gente tem que ter a interpretação, ler todos os textos, ver o que está acontecendo para a gente ver, tá? Então, o Messias passou por ali, vindo da tentação, passou perto de João, João falou, é aquele lá, eles começaram a seguir, né? André foi lá e chamou seu irmão, que era Pedro, tal e coisa, e começou. Pronto. Tem algum pecado que isso leva ao... que deixa você de levar ao reino? Não, é uma questão de interpretação, tá? Mas quando você interpreta erroneamente a escritura para dizer coisas erradas,
para dizer o que não foi dito, né? Ah, Deus vai te prosperar. Não, Jesus falou assim, ó, quando você sair para algum lugar, não leva nem consigo uma troca de roupa, não leva alforje, não leva dinheiro, não leva nada. E agora? Não, que você vai prosperar. O rei Davi era próspero, mas ele falou assim, ó, não junte dinheiro na terra. Entendeu? Eu tenho que fazer qual? Eu tenho que obedecer quem? O cara que está interpretando errado ou o que está escrito aqui? Entendeu? Eu tenho que ver o que está escrito aqui, tá? E aí o que acontece? Acontece todas essas coisas. Ele vem repetindo, vem falando assim, ó. Venha, eu vou te fazer pescadores de homens. Vinha que eu te ensinarei. Esse daí, todo mundo deixando e indo, entendeu? Então quando ele voltou, ele foi para Galileia, do lado de cima, no norte, né? Se você pegar o mapa das 12 tribos, ele é comprido assim, entendeu? Ele é do lado, o norte está em cima, o mar está do lado esquerdo, aí tem a Galileia em cima. Se você dividir o mapa em 4, o primeiro quarto lá em cima é a Galileia, e do lado tem o mar da Galileia, tá? Que aparece um lago ali. Pelo tamanho do mapa, a gente vê, não parece um lago, mas é algo gigantesco, tá? É chamado de Mar da Galileia. Então você pega o primeiro quarto ali do mapa, é a Galileia. O norte daquele mapa. O sul daquele mapa é a Judéia e a Edomeia, né? Ali tem também a Judéia e tal. E entre a Judéia e a Galileia tem a Samaria, que é os outros povos, né? Tem um povo judeu, tem um povo galileu e tem os samaritanos, né? Para você ir da Judéia para Galileia, você passava por Samaria, né? Que é quase 2/4, né? Metade do mapa praticamente. É, uns 3/5, 2/5 mais ou menos do mapa ali é Samaria, entendeu? Então, para você sair da Judéia para ir para Galileia, sair do sul para ir para o norte, você tem que atravessar Samaria inteira, né, para chegar lá. E ele se localizou na Galileia, perto do mar da Galileia, ali tudo certinho, e tinha ali o seu lugar, né? Então, a escritura ela conta as narrativas das pessoas ali e tal. E hoje nós vimos que o Messias, quando veio, já tinha um lugar para ficar, né? Assim, acredito que não era propriamente dele, era um lugar que ele estava ficando, porque ele mesmo admitiu, ele não iria mentir dizendo que não tinha um lugar para reclinar a cabeça. Acredito que ali foi uma casa que ele conseguiu para ficar por um tempo, né? E ficava bem em frente ao mar. E ali ele saía para fazer levar suas mensagens, ensinar aquele povo e chamar os discípulos, né? Para que acompanhassem eles. Então é isso aí. Essa foi a leitura de hoje. O que ele fez o que o Messias fez depois que foi tentado? Ele chamou os discípulos e foi dessa forma, tá? Então na próxima aí a gente vai ver, se eu não me engano, a festa, né, do casamento. Acredito que é a festa do casamento. A gente vai ver, tá ok? Então até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.